em mais uma viagem do turismo de engenharia na Europa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das mais emblemáticas obras da engenharia, voltando no tempo, há 258 anos atrás. Vamos descobrir sobre uma obra que representa Portugal e também dignifica a engenharia como um todo. A Torre dos Clérigos é uma obra emblemática em Portugal. Ela está no coração do centro histórico da cidade do Porto e ela, desde a sua origem, ela trouxe, né, para a sociedade portuguesa algo inusitado. Voltando no tempo, há 258 anos atrás, existia uma necessidade da cidade do Porto em ter um monumento que representasse a força também da Igreja Católica. E, nessa ocasião, despontava na Itália um grande engenheiro, arquiteto e também, eu diria, artista, chamado Nicolau Nasoni. O Nicolau Nasoni, ele desenvolveu sua obra, né, o seu trabalho na Itália, e depois teve grande êxito em Malta, na ilha de Malta, né, um país que fica também muito próximo da Itália. Em Malta, uma pessoa do alto clero da cidade do Porto conheceu, né, toda essa força do trabalho do Nicolau Nasoni e resolveu convidá-lo a fazer algo extremamente inovador para a época. Nós estamos falando do ano de 1725, o ano que o Nicolau Nasoni veio para Portugal, se instalando na cidade do Porto, com essa missão de conseguir reproduzir uma obra de um nível fora do comum, fazer algo que até então não se tinha nada parecido na Península Ibérica. E assim foi construída a Torre dos Clérigos. A Torre dos Clérigos é um complexo que foi construído através de uma irmandade. A irmandade, ela é composta pela Confraria da Nossa Senhora da Misericórdia, a Irmandade de São Pedro e a Congregação de São Felipe Neri. Essas três entidades se reuniram para mandar construir essa que é um dos mais emblemáticos monumentos que existem em Portugal. Essa torre, como vocês podem ver aqui, ela possui algo fascinante porque ela tem dentre o seu formato, um formato muito irregular. Ou seja, a ideia era você ter fachadas onduladas que eram realçadas pela sobreposição de saliências, como vocês podem ver no seu entorno, formando uma espécie de relevo. E essa irregularidade das formas, com sacadas, essas reentrâncias e arcos interrompidos, né, além das janelas que se pode ver aqui na fachada, fazem com que essa torre, que é toda ela em granito, que é a pedra símbolo da região norte de Portugal e norte da Península Ibérica, né, onde tanto em Portugal como em Espanha a pedra granito é muito conhecida e desenvolvida nos castelos, palácios e também monumentos desse tipo, faz com que esse complexo se torne algo diferenciado. A torre tem 225 degraus, né, é possível a visitação, e algo extremamente curioso é que você consegue, em qualquer ponto da cidade do Porto, observar a torre, principalmente do seu centro histórico, obviamente, porque ela está localizada no Morro da Vitória, que é um local alto, e que faz com que você tenha a vista e a referência, né, da torre em toda a cidade. Essa torre, ela foi referência para uma série de situações na cidade do Porto, né, desde a sua construção, há 258 anos atrás. Ela servia de apoio para as embarcações que entravam na região da cidade do Porto através do Rio Douro, como também serviu de relógio, como vocês podem ver aqui, né, é um relógio para referência horária.
Agora, é realmente um trabalho que impressiona, né, tanto com a técnica utilizada, como também a majestosidade. Nós estamos falando de 75 metros de altura. Ela possui 2 campanários e 49 sinos. Ou seja, nos horários de meio-dia e 7 horas da noite, os sinos tocam e faz um eco muito bonito em toda a cidade. Agora, ela também é considerada, né, a nível turístico, como o ex-libris da cidade do Porto. O ex-libris é como se utiliza, né, esses termos para aquela representação que marca a cidade. Ela também é muito representada em tudo que envolve a cidade, como algo ligado à prefeitura, enfim, para a representação da cidade do Porto. Como vocês podem ver nessa foto, o complexo onde tem a Torre dos Clérigos em destaque possui também um corpo, né, branco ao centro, que era a antiga enfermaria dos clérigos, ou seja, todos os padres e toda a irmandade e os religiosos, ou então todo o clero, quando tinham algum problema de saúde, eram tratados nesse local. Depois, a igreja, que fica na outra extremidade da torre. Essa igreja, ela também foi feita de uma maneira extremamente diferenciada. Ela tem uma planta elíptica, como vocês podem ver aqui, que é um formato bem assim, pouco utilizado nesse período, né? E foi essa inovação, ter uma planta elíptica, em que você consegue ter uma visualização do altar principal e também dos altares laterais. É algo realmente bem diferente e inovador para esse período, chamando a atenção, né, de quem passasse pelo local. A localização desse complexo está no Campo do Olival, que significa Campo de Oliveiras. Era um espaço que foi doado para que a igreja pudesse construir, né, esse complexo magnífico, e um dos objetivos era fazer com que a cidade do Porto tivesse um monumento que a destacasse no cenário europeu. Por isso, esse grande, eu diria até artista, né, Nicolau Nazoni, que também, nessa altura, né, em toda a Europa, o estilo de arte barroca estava muito em evidência, e esse foi um dos grandes artistas desse estilo arquitetônico, fazendo com que a cidade do Porto e também a Europa, Portugal e a Europa, ganhassem esse monumento de expressão, e que também, aonde você passa pela cidade, você consegue observar. E, portanto, a presença de monumentos como esse destacam, né, positivamente como a engenharia europeia consegue transmitir, através dessas obras, toda a sua força, toda a sua estrutura, como vocês podem ver aqui também, os detalhes relacionados com a você lapidar, né, essa pedra granito, é algo extremamente complexo e foi aplicado nessa maneira, com grande preciosismo, com muita qualidade, a aplicação do granito, nessa torre de quase 80 metros de altura. A Torre dos Clérigos é um dos monumentos que, na sua época, há 258 anos atrás, revolucionou as obras de engenharia, com a sua altura fora do comum, com 75 metros de altura, e com a sua forma e com as suas técnicas de construção. Por isso, ela representa, com originalidade, um marco na engenharia local e europeia. No próximo episódio, nós vamos continuar a nossa viagem pela engenharia da Europa, voltando a muitos séculos atrás. Vamos falar um pouco dos grandes engenheiros da antiguidade, engenheiros do Império Romano. Vamos falar do Aqueduto de Segóvia, Espanha.